Olá, boa noite, pessoal. Aqui é o Rafael Souza da Find Saúde, tudo bem? Só estou fazendo uns ajustes aqui. Tá todo mundo conseguindo ver? Não está aparecendo? Que beleza. Tá aparecendo? Agora sim? Show. Tecnologia, né? A gente está lidando nessa época de pandemia e aí a gente tem que aprender a mexer na tecnologia. Ainda sou meio ogro com isso. Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês de novo essa noite. Na semana passada nós fizemos uma live onde eu falei sobre o livro. Hoje eu vou fazer também, vou explicar um pouco sobre o livro para quem não assistiu na semana passada, mas vou ser um pouco mais breve em relação a isso, porque a proposta hoje é abrir um espaço para perguntas e respostas, coisas que a gente não teve na semana passada, né? Antes de eu iniciar o assunto, deixa eu só me apresentar para quem está chegando aqui pela primeira vez. Meu nome é Rafael Souza, eu sou fisioterapeuta, trabalho há 20 anos com coluna vertebral e traumatortopedia. Eu trabalho com os pacientes da ortopedia do Hospital Federal, da Universidade Federal Fluminense, aqui em Niterói, no Rio de Janeiro. E por que eu escrevi esse livro? Por que eu tenho esse canal no YouTube? Porque em 2014, apesar de ser da área de saúde, de trabalhar com problemas de coluna, os problemas mais complexos, hérnia de disco, síndrome da cauda equina, a dor inespecífica, que é o mais comum, a dor na coluna inespecífica, ou seja, sem uma lesão anatômica estrutural aparente. Apesar de trabalhar com isso, em 2014, eu fiz 2 hérnias de disco. Uma em L3, L4 e outra em L4, L5. Decorrente de atividade ocupacional mesmo. Lá no hospital, eu me mantinha numa posição no leito, né? Era a enfermaria de ortopedia, pré e pós-cirúrgico imediato. Então, trabalhava com aqueles pacientes operados ou que iam operar, pacientes pesados, e eu ficava muito tempo debruçado sobre o leito, trabalhando com esses pacientes. E a gente achando que é novo, aguenta, eu senti um desconforto na lombar, mas estava no intuito de ajudar ali aquela pessoa. E durante esses 10 anos atuando dessa forma, a minha estrutura não aguentou, entrou em colapso, e aí eu fiz 2 hérnias de disco. Então, eu sei o que você está passando ou o que você já passou, porque eu vivenciei isso no lado do paciente, no outro lado da moeda, né? Uma coisa é a gente estudar, verticalizar conhecimento sobre o assunto, e outra é a gente vivenciar aquilo ali. Então, eu passei por toda a questão da dor limitante, da incapacidade, das limitações físicas que são inerentes a uma crise de hérnia de disco. Isso atrapalhou minha vida pessoal, atrapalhou meu trabalho, enfim, foi um período muito ruim da minha vida, foram meses assim. E eu me sentia frustrado, porque apesar de conhecer o assunto, eu me sentia completamente limitado. E por que eu resolvi criar essa metodologia? Principalmente porque a minha equipe técnica aqui, minha esposa e meu filho estão me ajudando aqui, estão falando que está dando eco. Eu vou então diminuir um pouco aqui o microfone, o alto-falante. Melhorou o eco, gente? Melhorou? Ok. Então, naquela situação, eu me sentia muito frustrado, porque eu confiava em 2 profissionais que mexiam na minha coluna, naquela situação. E nem sempre eu conseguia conciliar o meu horário com o deles, né? Às vezes eles estavam em outro atendimento, estavam com outro compromisso, e era horrível, porque eu me sentia preso, limitado ali, sem auxílio, né? E muitas vezes essa dor era insuportável no período da madrugada, né? Eu às vezes nem conseguia dormir, ou então quando estava dormindo ia mexer na cama, vinha aquela dor muito forte,
O que eu ia fazer de madrugada? Eu não ia por uma emergência de um hospital para chegar lá, ser atendido por um profissional que, podendo até querer me ajudar, mas sem a bagagem para aquele tipo de problema. Ia me aplicar uma injeção de diprospan, ou de Voltaren, ou quiçá um dexacetoneurin, que na verdade ia melhorar um pouco a dor naquele momento, mas não resolveria a minha situação, já que a dor na hérnia de disco é decorrente de uma alteração estrutural, uma alteração anatômica. Então, se não houver uma intervenção nessa alteração, de nada adianta o uso de fármaco. O fármaco é apenas um coadjuvante para ajudar no processo. Ele não é o principal fator, né? Então, eu comecei a desenvolver essa metodologia para que eu pudesse me autotratar, obviamente, com o acompanhamento desses profissionais. É uma coisa que eu quero frisar, que você não deva deixar de ter acompanhamento profissional, ou de um neurocirurgião, ainda que isso não signifique cirurgia, de um fisioterapeuta especializado, de um osteopata, de um profissional que trabalha com quiropraxia, enfim. Você não deve deixar de ter esse acompanhamento. Mas a questão que mais eu quero deixar clara aqui, foi o que eu trabalhei para mim, desenvolvendo essa metodologia, é que a nossa semana é longa. Nossa semana tem 168 horas. E eu estava com esses profissionais 2 horas na semana, 1 hora cada dia, 2 vezes na semana. Isso até porque era um tratamento intensivo, duas vezes na semana. Mas e as outras 166 horas da semana? O que eu faria? Né? Então, a gente não pode ficar totalmente dependente de um profissional de saúde. A gente tem que fazer a nossa parte. E aí sim eu comecei a implementar uma sequência de exercícios e utilização de recursos físicos que pudessem me auxiliar. E dessa forma eu fui acelerando o meu processo de recuperação. E eu comecei a passar esse processo, quando me recuperei, voltei ao trabalho, à minha atividade plena, eu comecei a passar essa metodologia para os pacientes que eu atendia na época. E era uma coisa que me deixava muito frustrado, é que eu percebia, esses pacientes me traziam perguntas de parentes, de amigos que também enfrentavam a mesma situação, mas que não tinham acesso ao tratamento. Então eu pensei numa forma de disseminar esse conhecimento e essa orientação para que pessoas nos lugares mais remotos pudessem ter pelo menos uma metodologia, um auxílio de como proceder e o que não fazer durante uma crise. E aí, em 2016, eu criei esse canal no YouTube, chamado Rafael Souza, com a pretensão de ajudar essas pessoas, e a coisa cresceu demais. Nesses 4 anos, esse canal está sendo assistido em diversos países. Essa metodologia já conseguiu ajudar milhares de pessoas no mundo. Nos vídeos que vocês, se porventura virem no canal, vocês vão ver milhares de comentários de pessoas agradecendo que melhoraram aquele quadro álgico intenso, a limitação, pelo uso da metodologia e das orientações que eu passava nesse canal, né? Então, essa coisa cresceu demais. Hoje, a gente está chegando, se não me engano, hoje, amanhã, 72 mil inscritos no canal. Então, isso mostra que eu estou no caminho certo, que a gente está fazendo um trabalho consistente, que está ajudando a muitas pessoas, e isso está sendo multiplicado. E eu fico muito, muito feliz de estar fazendo isso, contribuindo positivamente para a vida das pessoas. Então, através desse canal, eu fui passando, esse conhecimento vem passando. Mas uma coisa me deixava grilado. Alguns comentários me mostravam conflito, dúvidas dos participantes, dos pacientes que assistiam a esse material. Porque, assim, na internet, se nós entrarmos lá, principalmente no YouTube, tem muito material bom, tem muito profissional ali dando orientação baseada em estudo científico, tudo, dentro das regulamentações dos conselhos federais. Então,
existe muito material de conteúdo relevante, que não somente eu publico, mas eu percebia que essa quantidade de material gerava dúvida principalmente no momento da crise, onde a pessoa está sofrendo, está com dor, e ela ainda tem que parar para buscar que material, que medida ela deve tomar para resolver aquela situação. E ela quer resolver o mais breve possível, porque só quem sofre de hernia de disco sabe a intensidade da dor. Então, eu comecei a pensar em elaborar um material para sanar essas dúvidas, para dar um passo a passo do que a pessoa deve ou não fazer. E aí eu resolvi escrever esse livro, né? Então, esse livro, ele é composto de 4 passos, apenas 4 passos que as pessoas devem tomar para sair de um estágio de dor intensa, de crise limitante, para tão almejada qualidade de vida. E esse processo de uma posição muito ruim para uma posição muito boa, ele leva em torno de 4 a 6 meses para a conclusão dele. Tá? A proposta desse livro, a proposta desse material que eu publiquei, é que em 30 a 45 dias nós consigamos aliviar os seus sintomas, as suas limitações físicas de dor, de sinais neurológicos, de dormência, de formigamento, de perda de sensibilidade ou perda de força. Isso em 30 a 45 dias a gente consegue resolver. E estruturar essa coluna até uma fase de proteção completa leva em torno de 4 a 6 meses. Né? A minha esposa tá dando aqui, ó, dá um olá para Adriana Gonçalves, para Rosilda Machado, para Ângela Maria, para Cleia Mil, Neiva Schuzer e Alessandra Candini. Tá? Boa noite, obrigado por vocês estarem participando. Eu, durante essa live, eu vou agora entrar um pouco na parte do livro, do material, e depois eu vou abrir o espaço para perguntas e respostas, ok? Então, eu criei esse material com 4 passos para realmente transformar a vida dessas pessoas. E eu estou muito satisfeito com o que eu elaborei, porque eu tive todo o cuidado de elaborar numa linguagem simples, apesar de muito conhecimento científico nesse livro, ele está numa linguagem que o leigo possa entender e possa aplicar, principalmente. Então, se você está sofrendo de hernia de disco, ou se você tem um parente que esteja sofrendo dessa situação, através desse material, desse livro, você consegue entender plenamente todas as orientações e consegue aplicá-las. Porque o livro ele é interativo. Por ser um livro digital, ele tem algumas vantagens. Primeiro, que ele se mantém no nosso bolso o tempo todo. Você pode acessar o livro pelo celular, por um tablet ou por um computador. Então, esse livro está salvo ali. Então, você está num ônibus, por exemplo, e consegue tá querendo alguma informação, basta clicar no seu celular e você tem acesso ao livro. Então, o material está pronto para te acompanhar em qualquer lugar, numa viagem, no seu ambiente de trabalho, enfim, você tem acesso a esse material. Segundo, que por ser um livro digital, nos capítulos contém links de vídeos, basta você clicar no próprio livro e já abre um vídeo mostrando os exercícios ou orientação que eu passei naquele capítulo. Então, isso é uma forma da gente corroborar aquele conhecimento que vocês acabaram de absorver ali. Então, vocês, através desses links, vocês conseguem reforçar os exercícios, saber como é que ele é executado na prática. Então, enfim, a gente consegue esse transporte de conhecimento muito fácil. Então, o livro ele foi todo meticulosamente trabalhado para que você realmente possa fazer essa transição de conhecimento. Só um minutinho. Dani, não evita balançar a mesa que está balançando aqui, o meu filho está aqui, estou com uma equipe aqui me ajudando, e aí está dando uma balançada na câmera, só para não fazer mexer a mesa, ok? Então, vamos lá.
Agora eu vou entrar um pouco na questão do livro. Eu vou falar um pouco sobre o material, sobre os capítulos, e aí a gente vai ela fazer sobre cada capítulo agora. Deixa eu só preparar uma coisa aqui. Deixar... Peraí que eu vou preparar esse material. Ok. Então aqui, ó, vamos ver se vocês estão conseguindo ver esse livro aí. Está aparecendo essa coisa do livro, a página. Está aparecendo aí, Dani? Para vocês? Não? Então, peraí, gente. Peraí que é ao vivo. Isso aqui a gente tem que... Ok. Então, vamos lá, peraí. Deixa eu ver se agora vai. Peraí. Gente, eu treinei isso aqui, hein? Tá bom. Deixa eu só ver se agora vai funcionar. Deixa eu ver aqui uma coisa, gente. Olá, Raul Neto, Vânia. Raul teve hoje lá na clínica de manhã, apesar da questão da pandemia, eu estou fazendo atendimento emergencial lá na clínica. O Raul teve hoje de manhã lá. Boa noite, um beijo para a Vera, para a Vânia, para o Luiz Mota, um grande abraço. Deixa eu ver aqui uma coisa, se agora vai. Deixa eu ver se agora vai, galera. Não está indo ainda. Nossa mãe. Agora eu acho que vai. Foi, agora foi, né? Foi, gente? Foi lá, apareceu. Deixa eu só ajeitar aqui. Então vamos lá, gente, ó. Eu quero mostrar aqui o livro. Deixa eu só mudar uma configuração aqui para eu ficar pequenininho e a página muito grande. Pronto. Pronto. Está aparecendo aí a questão do livro, ó. Vamos ver aqui uma coisa. Deixa eu só preparar uma... Gente, sei que tá monótono aí, eu só tô preparando aqui a página. Pronto. Pronto, entramos na página que eu queria, que é a página do livro. Eita. Não é essa. É essa aqui que eu quero. Vamos lá, vamos lá. Esse aqui. Pronto, entrou. Então, ó, a gente descendo aqui, eu não sei por que isso está acontecendo. Vamos ao livro. Pronto, entrou no livro, gente. Então, o livro ele é composto de 8 capítulos, tá? O primeiro capítulo eu abordo a questão da hérnia de disco, tudo que envolve essa fase, as limitações, a questão da dor, a questão do acesso à saúde, a dificuldade do acesso à saúde, a questão de fármaco, a questão da cirurgia. Muita gente acha que o fato de estar sofrendo ou ter uma hernia de disco tem que operar. Isso não é uma verdade. A cirurgia é importante, sim, mas na fase onde ela se encaixa, onde o paciente tentou de tudo e não obteve nenhuma solução, e aí sim há de se pensar na cirurgia, né? 95% dos casos de hérnia, eles são resolvidos através do tratamento conservador, ou seja, não precisa de procedimento ou intervenção cirúrgica, tá? Então,
A gente aborda todas essas questões no primeiro capítulo, né? Todas as limitações, e aí no segundo capítulo a gente entra propriamente no conhecimento básico da coluna, do funcionamento da coluna. Por que eu entro nessa fase? Eu entro nesse tema já no segundo capítulo, porque a gente vai entrar numa fase de alívio dos sintomas, e a gente precisa saber que medidas a gente deve ou não fazer para não jogar todo aquele trabalho por água abaixo. Então, a gente tem que ter um conhecimento básico em relação a posicionamento, a questão de peso, a atividades e movimentos que podem causar problema. Então, toda essa parte é trabalhada no capítulo 2 de uma forma bem tranquila, numa linguagem bem simples, para que você tenha o conhecimento para prevenção de exacerbação da crise ou de possibilidade de estar por exemplo, você estava num nível de dor 9, 10 de intensidade, você está no nível 2, e aí, de repente, você faz um movimento ou adota uma postura que te leva novamente para essa dor intensa. Então, é justamente para você evitar esse tipo de problema. No terceiro capítulo, aqui no capítulo 3, a gente dá uma visão geral dos 4 passos. Eu dou uma pincelada na metodologia para que você entenda as fases que você vai ter que passar para chegar à tão almejada qualidade de vida e o tempo dessas fases, para você também não ficar ansioso, não ficar frustrado. Enfim, a gente tem que respeitar. Cada um tem uma biologia, cada um tem uma velocidade de cicatrização, e a gente tem que respeitar isso, é da natureza humana, a gente não tem como burlar isso. Não existe atalho, não existe atalho para tratamento da coluna, você tem que seguir todas as fases e esperar esse tempo inerente a cada situação. Tá? No capítulo 4, sim, aí a gente entra na fase do tratamento dos sintomas. É a fase para te tirar da crise, é o capítulo 4. Ali você tem conhecimento da metodologia, de exercícios e recursos que você pode utilizar para te tirar o mais breve possível dessa situação da dor intensa, da limitação. Tá? Então, nesse capítulo, a gente consegue passar todas essas questões. Inclusive, ao final do capítulo 4, eu dou opções de tratamento conservador, porque você pode estar fazendo os exercícios em casa e pode estar associado a um tratamento para aumentar a eficácia dessa transição da fase da crise para a ausência de sintomas. E esse período, do capítulo 4, do alívio dos sintomas, uma média bem pé no chão, ele se dá de 30 a 45 dias. Vocês vão observar lá no canal, existem centenas, milhares de comentários de pessoas falando assim, eu fiz o exercício hoje pela primeira vez e melhorei 70%. Eu fiz durante 3 dias e estou sem dor. Existem muitos comentários lá, porque a metodologia é eficaz. Lembra que eu passei por esse processo? Então, eu apliquei isso em mim, eu sei que é eficaz. Só que são depoimentos fora da curva. A média são 30 a 45 dias. Talvez você consiga isso em uma semana, 10 dias, não sei, mas há um tempo seguro, 30 a 45 dias, tá? Então, nesse capítulo 4, a gente vai abordar principalmente mecanismos para descomprimir aquela estrutura que está provocando a dor, ou um nervo, uma raiz nervosa que está saindo dali, ou uma cápsula articular, ou um ligamento que passa naquela região que está te provocando a dor intensa. Enfim, a gente vai abordar medidas para descomprimir aquela estrutura na região da coluna e também para aliviar os sintomas do tronco nervoso. Porque, por exemplo, quem tem a lombociatalgia, que é a dor na coluna lombar e no nervo ciático, essa dor ela pode se estender até a sola dos pés. Então, a gente também vai aprender exercícios e mecanismos para aliviar o colapso nesse nervo.
né? Ou no nervo femoral, quando é uma região mais alta da coluna lombar, ali em L2, L3, a L4, que é o sítio de saída do nervo femoral. A gente vai aprender também exercícios para contornar o sofrimento neural, tá? Então, uma vez sanada a questão dos sintomas, aí sim a gente pode evoluir para o capítulo 5, que é o capítulo de estabilização da coluna lombar. Para que serve esse capítulo? Ele ensina exercícios basicamente para proteger a sua coluna, para que você não venha novamente entrar numa crise, né? Então, nessa fase do capítulo 5, são exercícios com uma quantidade absurda de repetições, que é justamente para automatizar esse sistema de proteção na sua coluna. Então, os exercícios nesse capítulo não têm um grau de dificuldade elevado, mas eles exigem grande número de repetições, né, de execuções. Eu até sugiro às pessoas no livro que dividam essa quantidade. Então, por exemplo, tem exercício para estabilização estática, que é o nível básico de exercício. Eu sugiro que vocês realizem durante 200 repetições durante o dia. Você vai fazer isso de uma vez? Não. Subdivide. Acordou, faz 20 repetições. Depois do café da manhã faz mais 20. Ou seja, vai dividindo ao longo do dia, desde a hora que você acorda até a hora que você dorme, para que você consiga concluir essas 200. É importante fazer essa quantidade de exercícios, porque é justamente o número elevado de repetições que vai automatizar a ação muscular para a proteção da sua coluna. Então, isso é muito importante. Eu vou descer aqui um pouquinho no capítulo 5, só para a gente exemplificar aqui alguma coisa. Aqui, ó, estou na fase eu mostro aqui dois músculos, que é o transverso, o músculo multífido, que é o principal estabilizador segmentar vertebral, e também na região abdominal, que é o transverso do abdômen, que é aquele músculo que molda a nossa cintura. Bom, do YouTube, que parece que o servidor caiu, inacreditável, né? Inacreditável. Inacreditável. Deixa eu escrever aqui para o pessoal. E aí, já voltou, gente? Meus assessores. Nada? Pior que tá ao vivo aqui, ó. Então, quando eu não fechei o negócio, ele estava rodando. Só que quando eu fechei e voltei, ele deu erro no servidor. Então, quem continua até agora, acho que ainda está... Vê se voltou agora. Mas aqui para mim tá aparecendo ao vivo, gente. Pessoal, dá um... Voltou sim. Ah, voltou. Galera, desculpa essa interrupção. Parece que o servidor do YouTube caiu, inacreditável. Eu nunca vi essa situação acontecer. Mas, enfim, retomamos aqui a transmissão. Espero que estejam todos ainda aí, né? Vou entrar aqui na questão do livro novamente. Vou passar rapidamente para a gente abrir o espaço para perguntas e respostas, que é o objetivo da noite, né? Então, aqui eu mostrei no capítulo 5, deixa eu só preparar aqui novamente
Deixa eu só preparar aqui novamente. Mostrei aqui no capítulo 5 a questão dos exercícios. Não tá... Galera, não está entrando. Eu não vou falar sobre o livro, então, para a gente não perder tempo, já que aconteceu esse problema no YouTube e pode acontecer novamente, vamos diretamente às perguntas e respostas, tá? Eu vou tentar responder a todos nesse momento. Os que, porventura, eu não conseguir, eu prometo que eu farei a resposta ainda por mensagem, tá? De qualquer forma, deixa eu lembrar uma coisa aqui. Foi bom acontecer isso. Eu abri, além do canal no YouTube, eu criei 2 grupos, um no Facebook e o outro no Telegram, que é um aplicativo que a gente baixa no nosso celular. O nome desse grupo é Coluna Funcional. Para que eu criei esse grupo? Vai ser um local específico para que nós conversemos a respeito das questões de coluna. Dúvidas sobre exames, sobre questão da dor, de exercícios, tratamentos, enfim, a gente vai estar falando sobre esses temas lá. Então, como é que vai funcionar isso? Vocês vão no Facebook e vão procurar lá, Grupo Coluna Funcional. Faça a sua inscrição nesse grupo e deixa eu desligar uma das câmeras. E no Facebook você vai deixar a sua dúvida ou seu comentário. E eu vou responder essa dúvida ou comentário no Telegram, porque o Telegram é um aplicativo de áudio, então eu vou responder em áudio essas perguntas, ok? Então você deixa a sua pergunta no grupo Coluna Funcional no Facebook e eu respondo essa pergunta no Telegram em áudio, tá? Basta instalar esse aplicativo no seu celular, é super simples. Então vai ser uma forma da gente estar mais próximo. Por quê? Porque eu percebo que muita gente aparece muito curioso na internet, no YouTube. E aí eu criei essa lista aí, lista VIP, que vai estar o link aqui embaixo na descrição do vídeo no YouTube. Você vai começar a ler sobre a descrição do vídeo, aí tem a setinha a mais, clica nela que vai estar o link para você se inscrever nessa lista VIP. Porque através dessa lista VIP eu consigo mandar e-mails para vocês com informações sobre publicações no blog, no site da Find Saúde, sobre lançamento de novos vídeos. Em julho, eu estou construindo uma plataforma de assessoria online para a coluna que eu vou falar ao final dessa live hoje. Então, vocês vão ter um fluxo de informações mais personalizado. Então, basta você se inscrever aqui na lista VIP, ok? Então, vamos às primeiras perguntas. A Neiva comentou aqui que tem hérnia de disco extrusa, não é uma pergunta, em L4. Sim, Neiva, isso é muito comum, é uma situação relativamente comum, né? Se nós pegarmos aí 100 pessoas que não sentem absolutamente nada na coluna e radiografarmos ou fizermos uma ressonância magnética, 85 já tem uma degeneração bem acentuada nos discos intervertebrais. Alguns possivelmente até fazendo hérnia. Às vezes a hérnia vai para dentro da vértebra, que é chamada nódulo de Small, e aí e não manifesta dor, mas já há alteração anatômica. Você mesmo com a hérnia extrusa, você pode aplicar essa metodologia, os resultados são favoráveis, tá? Eu sempre oriento o seguinte, usar o bom senso. Se você começou a fazer uma sequência dos exercícios, por exemplo, do capítulo 4, para aliviar os sintomas, e durante a execução você está sentindo dor, bom senso, faça aqueles que você consegue. Conforme você for melhorando, você vai agregando outros exercícios. Mas não deixe de fazer, porque eles são justamente para todas as situações, de hérnia extrusa, protusão, compressão, sensibilização de tronco nervoso, enfim. A Cleia falou que está com artrite, toma prednisona, me trato sozinha. O uso de corticoide não é uma coisa muito boa,
o uso prolongado, porque ele favorece a desmineralização óssea. Então, isso pode trazer transtornos futuros. Se eu pudesse te orientar, Cléia, em relação ao uso da prednisona em longa data, eu te orientaria a fazer uso de recursos físicos, gelo, calor, que eles também conseguem melhorar a questão de edema na coluna, no disco, ali no segmento vertebral, e não trazem transtorno para você futuramente. O Roberto Lemos está perguntando se o conteúdo do e-book é o mesmo dos vídeos. Roberto, o e-book é completo. Os vídeos tem toda a informação de exercícios, como fazer e tal, mas eles estão soltos no canal, como no meu, como existem outros. Então, o e-book é justamente o passo a passo para você acompanhar aqueles vídeos no canal e ter um resultado satisfatório. Então, eu te aconselho a ter esse material com você, até porque, como eu falei, você pode estar com ele no teu celular. Em qualquer situação, você tem acesso a como proceder ou o que evitar fazer numa situação de crise. Então, sim, o e-book ele tem todo o material integrado aos vídeos. A Thaís perguntou qual colchão devo usar tendo hérnia. Duro ou macio? Thaís, isso é muito particular, tá? Por quê? Porque tem pessoas que se adaptam mais a um colchão de mola e tem outros que se adaptam ao colchão de espuma. Se eu pudesse te sugerir, eu prefiro o de espuma mais densa, em densidade 45 para cima, tá? Eles mantêm mais estabilidade na coluna, porque a principal questão que a gente quer evitar num problema de hérnia de disco, de uma alteração segmentar vertebral na coluna, é um movimento chamado cisalhamento, onde existe um arrasto de uma vértebra sobre outra. Esse movimento é muito perigoso para o tecido neural, principalmente. Então, um colchão de espuma com densidade mais alta, ele evita esse tipo de movimentação. No canal, eu tenho uma sequência de vídeos sobre coluna e tem lá qual o melhor colchão. Procura lá no canal que você vai ver esse vídeo. Eu falo sobre essas diferenças em termos de colchão, mas o que eu te aconselho? Se o colchão atual está ruim, vá a uma loja, sem vergonha, seja sem vergonha, deite um pouquinho no colchão, veja como é que você se sente em cima dele, para você tomar uma decisão, ok? A Alessandra também quer saber com 1,60 m e 57 quilos. De repente é sobre o colchão. Os colchões de densidade, eles têm lá uma tabela de altura e peso, tá? Isso é certificado, isso é padronizado. Isso isso não vai ser difícil de você, até se você entrar na internet, no Google, pesquisar qual o colchão ideal para a minha altura e peso, você vai ter acesso a uma tabela. O Raul Neto está perguntando quais exercícios são contraindicados na fase crônica de protusão lombar. Acredito que o Neto está querendo saber em relação à fase onde a dor é muito intensa, que nós chamamos de fase aguda. Nessa fase, nós devemos evitar exercícios de flexão de tronco, onde a gente projeta o nosso tronco para frente, porque isso desloca o núcleo pulposo, que é o gel que é contido dentro do disco intervertebral, a gente projeta posteriormente e numa hérnia extrusa ela pode aumentar, esse material extravasa mais e pode haver uma contração maior. Evitar peso, evitar ficar sentado por longos períodos, isso é muito ruim para a coluna. A manutenção da postura sentada por longos períodos é horrível. Então, eu sempre aconselho para quem trabalha em escritório, uma empresa que tem que se manter muito tempo sentado, combina com o teu chefe, teu gerente, que você tem um problema na coluna e para cada 50 minutos sentado, você levanta 10, vai ao banheiro, vai beber uma água, enfim.
caminha um pouco para trabalhar o mecanismo de esponja do disco e você proteger mais essa coluna, tá? Além disso, a questão de levantar da cama, evitar se manter muito tempo em sofá, que também é muito ruim para a coluna. Nessa fase aguda não é bom, não, ok? Mais perguntas? Vamos ver aqui. O Roberto Lemos está falando, eu cuidava de uma hérnia na L5 com RPG e Miozan, mas com o problema da pandemia não estou fazendo RPG. Bolsa térmica e fazendo esses exercícios, pode evitar dor? Sim, Roberto, você pode evitar dor, tá? Esses exercícios, eles são justamente para isso, para aliviar os sintomas, tanto a questão da dor, quanto os sintomas neurológicos. A parestesia, que a gente chama, que é o formigamento, a sensação de choque, a sensação de perna presa, esses exercícios são para contornar isso. Então, você associando o exercício com o uso de recursos físicos, sim, você vai obter um resultado positivo, é garantido, tá? Verdade, o Naim Vilela está perguntando se o organismo reabsorve a hérnia. Sim, Naim, dependendo da hérnia, o organismo é capaz de reabsorver a hérnia novamente, tá? Existem situações que não, o material extravasado é tão grande que ela não consegue reabsorção, mas muitas situações sim. Aqui até o processo inflamatório, porque quando a gente faz uma hérnia, existe um processo inflamatório naquela região, com edema, com uma série de alterações, substâncias que provocam dor, bradicinin, substância P. Então, nessa fase é muito ruim. Mas conforme você vai cicatrizando aquela estrutura, a própria material, aquele edema, vai sendo reabsorvido, então isso melhora a sua condição. Ainda que não consiga uma reabsorção completa, é possível ter uma excelente qualidade de vida, mesmo com uma hérnia presente naquela região. Tá? Eu, por exemplo, eu tenho duas e pratico esporte, faço minhas atividades sem problema. Tá? Quando usar calor ou gelo? Boa pergunta da Alessandra. Alessandra, eu prefiro na fase aguda, na fase recente da hérnia, o uso do gelo, porque o gelo, além do poder analgésico muito mais eficaz que o calor, o gelo é um poderoso anti-inflamatório e ajuda justamente a retirar aquele edema daquela região, tá? Então, na fase aguda, de dor muito intensa, o uso de gelo. E, posteriormente, se houver um resquício de dor ou aquela dor chatinha que não é tão intensa, o uso do calor, ok? Tem o edema na L3 e L4, o que alivia as dores? Alivia o uso a aplicação dos exercícios que eu ensino, tá, no livro e no canal, junto aos recursos físicos. A acupuntura ajuda bastante nessa fase. Então, assim, eu estou falando de dicas de uma situação normal. Obviamente, a gente está limitado, a gente não está podendo ter acesso a certas coisas. Se bem que na área de saúde, eles estão fazendo concessão. Por exemplo, na clínica, hoje eu atendi de manhã alguns pacientes. Mas é possível a gente conseguir uma melhora dos sintomas com o exercício que eu ensino no livro e no canal, tá? Deixa eu ver aqui. Eu também tenho cisto de Tarlov, né, na S4, tamanho de 2 centímetros, e me mata de dor de 24 horas por dia, já por 3 anos. Existem algumas situações, Ana Paula, que existe uma estrutura, uma alteração anatômica que provoca uma dor mais intensa, que não somente a hérnia, né, o deslocamento do núcleo. Então, o que eu te aconselho? É óbvio que nessa fase você não vai conseguir, de repente, acesso a isso, mas existe tratamentos, terapia por ondas de choque, que não é choque elétrico, é onda acústica, campo magnético pulsado, a própria acupuntura, que podem contornar essa situação. No livro eu faço relatos sobre, dou sugestões desses tipos de tratamento, tá bom?
O Roberto Lemos está perguntando em relação ao gelo e o calor. Sim, na fase aguda eu prefiro o gelo, Roberto, ao invés do calor. A Juraci Júnior está falando que faz pilates para tratar lombar. Durante a pandemia, suspendi as atividades. Estou fazendo alguns exercícios em casa, mas a dor volta. Horas menos, horas mais. O que faço? Eu sempre falo o seguinte, Juraci, é mais importante a regularidade dos exercícios do que, por exemplo, eu fazer 3 séries de exercício no dia e ficar 2 dias sem fazer. Se você mantiver uma sequência de exercícios diários, desses exercícios que eu ensino, o resultado aparece, o resultado positivo aparece. Eu sempre falo no canal a respeito dos 15 dias, porque lembra que eu falei no início dessa live? O tempo médio de a gente conseguir aliviar os sintomas completamente é de 30 a 45 dias. Mas em 15 dias, se você fizer com regularidade os exercícios, os sintomas, o quadro vai estar totalmente diferente, tá? Então, por favor, faça os exercícios diariamente, os exercícios para hernia de disco fase aguda, ou para dor no ciático, ou dor no nervo femoral, e me mantenha informado. Manda depois para mim mensagem no canal ou lá no grupo do Facebook, Coluna Funcional, sobre o seu quadro, ok? A Neiva está perguntando sobre a ozonioterapia. É um excelente recurso para tratamento, principalmente do quadro inflamatório. O ozônio é um excelente antisséptico, excelente anti-inflamatório, né? Mas o ozônio não resolve a causa biomecânica. A causa biomecânica só é reestabelecida com o exercício, com o movimento. Mas a ozonioterapia é excelente para as questões da dor miofascial, que são decorrentes de um processo crônico de hernia de disco. Ela é um recurso maravilhoso. Vamos ver aqui algumas perguntas mais para trás. Deixa eu ver. Ergométrica, indicada ou não? Só não puseram o nome de quem perguntou. A Alessandra perguntou, acho que foi a Alessandra, ergométrica indicada ou não? Alessandra, eu acho a bicicleta um excelente exercício, mas na fase aguda, na fase da dor intensa, talvez não seja uma boa opção. Se depois que você melhorar sair da fase dos sintomas e entrar na fase de estabilização, com os exercícios de estabilização, é muito legal o uso de ergométrica. E é lá na fase, quando eu termino o capítulo dos exercícios de estabilização dinâmica, eu já até sugiro que a pessoa volte à atividade física que ela já fazia, né? A parte de fortalecimento mais avançada, quando ela estiver nesse nível, que ela volte à prática de atividade física, porque não faz bem só para o corpo, faz bem para a cabeça também. Então, eu gosto muito da pedalada. Eu tive 2 hérnias e adoro pedalar, adoro. Faz bem, mas não na fase aguda. O Roberto me mandou uma pergunta aqui. Estou fazendo o tratamento com bolsa térmica quente, faz 3 dias não aliviou a dor. Eu posso começar amanhã a fazer o gelo? Sim, Roberto, se você não aliviou a dor, eu sugiro que você modifique para o gelo e vamos ver a resposta disso aí. Agora, lembrando, Roberto, que o gelo, o uso de medicamentos, tudo isso é coadjuvante. O mais importante são os exercícios. A gente tem que lembrar que nós precisamos trabalhar primeiro a descompressão daquela estrutura que provocou a dor e a mobilidade do nervo, da raiz nervosa, quando você tem um quadro de irritação neural, tá? Deixa eu ver aqui. O Luiz Mota está falando que quando começou a fazer os exercícios, melhorou bastante e não toma mais remédio. Sim, exatamente. Eu vou confessar uma coisa para vocês, pessoal. Eu não gosto muito de fármaco. Eu sou meio avesso ao uso de fármaco, porque eu acho que ele mascara a situação e você se torna dependente. É óbvio, eu entendo pessoas num processo de dor crônica, principalmente as pessoas que têm fibromialgia,
que é um sofrimento horrível, é necessário o uso de fármaco, tá? Mas eu se eu puder evitar, eu evito. Então, eu sempre prefiro os meios físicos, o movimento, o calor, o frio, as terapias que eu tenho na clínica, magnetoterapia, terapia por ondas de choque, dry needling, que é o uso de agulha da acupuntura, só que voltada para a questão traumato-ortopédica. Então, esses recursos, eles têm um resultado fabuloso e não impregnam, não deixam o nosso organismo impregnado de substâncias medicamentosas, tá? A Patrícia Santana lá de Belo Horizonte, paciente minha que veio aqui ao Rio de Janeiro para tratamento. Patrícia teve uma síndrome da cauda equina, uma situação muito complicada na coluna. Os exercícios de bola melhoram muito. Sim, obrigado por falar isso, Patrícia. A bola suíça, aquela bolona do Pilates, quem faz, conhece, é um excelente recurso para você ter em casa. E é um recurso relativamente barato, gente. Vocês conseguem comprar uma bola suíça de 65 centímetros, que é um tamanho que eu acho intermediário, por 80 a 100 reais. No vídeo que eu tenho de exercícios básicos de alongamento e mobilização da coluna com a bola suíça, eu deixo lá 3 links sobre a bola, e nos exercícios de fortalecimento da coluna, que eu publiquei agora há pouco tempo, eu também deixo esses links. E eu quero deixar claro que eu não tenho qualquer participação na venda desse material. É só para facilitar a vida de vocês, tá bom? O Roberto Lemos está falando que os exercícios são o cotidiano da vida dele agora. É muito legal, Roberto. Eu fico muito feliz de estar contribuindo positivamente para o seu resultado. Isso é o que me motiva a fazer esse trabalho diariamente, né? Poder ajudar ao máximo possível de pessoas, principalmente nas pessoas em lugares mais remotos, onde não tem acesso a tratamento. Valeu, Eduardo, valeu, Patrícia. A Patrícia está falando que comprou por R$60 uma bola suíça no Mercado Livre. Eu quero deixar aqui também um anúncio que muitas pessoas me pediram, porque o preço de lançamento do livro promocional ia até hoje às 8 horas da noite. Foi um trato, um acerto feito lá na plataforma de venda, no Eduz, tá? E muitas pessoas me pediram para estender esse prazo, porque elas tiveram acesso a essa informação hoje, ontem, então ficou muito em cima. Então eu vou adiar, eu vou estender esse prazo até amanhã, sexta-feira, dia 15, às 8 horas da noite. Eu estou mantendo o preço do livro a R$ 44,90. Depois das 8 horas ele vai subir para o preço normal de 63, porque não tem como mais segurar, porque isso é um acerto comercial feito lá com a plataforma de venda, tá? Então, até amanhã, às 8 horas da noite, você ainda consegue comprar o livro a R$ 44,80, tá bom? A Alessandra abre uma filial em BH. Alessandra, isso é uma coisa que não é impossível. Por quê? Porque deixa eu falar um pouco da plataforma agora. Eu estou montando uma plataforma, a gente está vendo isso, né? Com essa questão da pandemia, virou uma realidade essa questão do teleatendimento, a limitação da pessoa poder sair na rua e buscar tratamento. Então, isso se tornou uma realidade. Eu já vinha desenvolvendo uma semente, já estava germinando uma semente sobre isso. Então, em julho desse ano, final de julho, eu estou lançando uma plataforma online onde eu vou dar assessoria para pessoas que tenham problema na coluna ou que tenham interesse nesse assunto. Então, nessa plataforma, é um clube de membros. Obviamente, vai ser uma plataforma paga, vai haver uma mensalidade para você participar, mas nessa plataforma
você vai ter acompanhamento durante 1 ano diretamente comigo e com a minha equipe, tá? Então, a gente vai estar te acompanhando desde a fase da crise até a almejada qualidade de vida. E durante o mês, nós teremos 5 consultas online, 4 consultas, uma por semana, em grupo, onde nós falaremos sobre tratamento, tiraremos dúvidas, falaremos sobre os recursos de tratamento, exercícios, enfim, um atendimento bem personalizado, e também será possível, uma vez no mês, uma consulta de 1 hora exclusivamente comigo ou com um membro da minha equipe, para tirar todas as dúvidas, avaliar exame, enfim, condutas. Essa plataforma e essas consultas, elas vão ser num preço, apesar da mensalidade, vai ser um preço muito, muito tranquilo, gente. Se eu não me engano, cada consulta dessa vai ficar menos de R$ 40. Então, durante o mês, com 5 consultas, um valor bem tranquilo, e a gente vai ter um material online, videoaulas exclusivo para essa plataforma, tá? Esse material não vai estar no canal do YouTube, com videoaulas esmiuçando, mastigando o conteúdo desse livro, falando sobre tratamentos específicos, por exemplo, terapia por ondas de choque, campo magnético pulsado, acupuntura, dry needle. A gente vai falar sobre RPG, sobre cada recurso físico que pode melhorar a sua situação na coluna. Inclusive, vamos falar sobre cirurgia, tá? Então, é um conteúdo muito completo nessa plataforma. E vocês vão estar recebendo anúncios. Quem se inscrever na lista VIP, que eu acabei de mostrar aqui para vocês, eu vou clicar aqui novamente, ó, no banner, lista VIP aqui embaixo, vai estar tendo acesso a essas informações de lançamento, tá? A gente vai estar publicando isso, ok? Então, deixa eu ver aqui mais perguntas. A Alessandra está falando que é ouvidora de uma grande operadora de plano de saúde. Já ouvi, te indico desde o dia que te conheci. Muito obrigado, Alessandra. Obrigado por essa consideração, esse reconhecimento. É muito legal. E a gente tende a aumentar isso mais. Então, voltando aqui mais uma vez ao gancho que a Alessandra perguntou sobre a filial em BH, como essa plataforma ela vai ser online, eu tenho um curso que eu ministro de coluna completo para fisioterapeutas e para médicos. Esse curso é presencial. Eu estou transformando esse curso para online, justamente por essa questão. Eu acho que essa pandemia ainda vai levar um tempo. Então, esse curso vai ser ministrado de forma online e obviamente, vai ter uma parte presencial, mas isso possibilita que as pessoas façam parte da equipe e trabalhem remotamente. Então, de repente, na sua cidade, vai ter um profissional com o mesmo raciocínio clínico, a mesma terapêutica que nós utilizamos na plataforma, tá? Então, isso não impede de uma filial na sua cidade. Vamos lá, deixa eu ver aqui. O Roberto perguntou para quando essa plataforma vai ser. Final de julho, o lançamento dela, Roberto. Vocês vão estar avisados. O Luiz André está falando, obrigado por seus exercícios que assisti no YouTube na crise, me ajudou muito. Valeu, moro em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, pertinho aqui. Obrigado, Luiz. Fico feliz que você tenha tido esse resultado. O objetivo é esse mesmo, torná-los, assim, o que eu mais espero com essa metodologia que eu ensino, com a plataforma que eu vou lançar, é que você seja o principal protagonista da sua saúde. Você, óbvio, vai ter acompanhamento de um profissional de saúde, mas o fato de você saber, conhecer o que acontece na sua coluna, como lidar com aquela situação, como abordar uma crise, como se restabelecer, como fortalecer a sua coluna e se proteger, isso é o principal. Sabe por quê, gente? Se você trilhar esse caminho e obtiver o resultado esperado, você vai poder multiplicar isso na tua comunidade.
você vai poder ensinar isso para os seus familiares, para os seus amigos, para os seus colegas de trabalho, enfim. A gente consegue uma repercussão muito mais ampla. O principal objetivo dessa metodologia é mudar um pouco esse cenário do que a gente tem visto. Eu vejo nos relatos lá, nos canais, nos grupos de fibromialgia, de hérnia que eu participo. Hoje a cirurgia na coluna ela se tornou a segunda e às vezes a primeira opção de tratamento. E não pode ser dessa forma. Existem vários recursos físicos que você pode implementar e ter resultados. E quando nada resolveu, aí sim chega a cirurgia. Então é preciso a gente mudar um pouco esse cenário. Existem neurocirurgiões muito sérios que defendem muito essa questão do tratamento conservador até onde dá. Se não deu, a gente pensa na cirurgia. Não pode violar um envelope lacrado da coluna logo no primeiro momento. Eu sei que é desesperador. Quando a gente está numa crise de hérnia, a gente quer resolver o mais breve possível, porque aquilo limita totalmente, né? Limita a questão do movimento, limita nosso trabalho, limita nosso relacionamento, atividade sexual, fica tudo comprometido. Eu sei que é horrível, mas a gente não pode haver uma precipitação, não pode colocar a carroça na frente do boi, né? A gente tem que seguir um passo a passo, né? O Marcelo Cinta, grande amigo, boa noite, Marcelo, obrigado aí por essa participação. Gente, eu fico muito satisfeito com o trabalho que está sendo realizado. Eu gostei muito desse material. Esse material é justamente para a gente multiplicar esse conhecimento, multiplicar toda a disseminação de uma metodologia que é eficaz, é altamente aplicável, é de fácil entendimento, enfim, a gente consegue realmente resultados muito breves. Por que eu falo breves? Porque quem sofre de hérnia de disco, às vezes leva meses, anos, às vezes uma vida inteira em sofrimento. E a gente, com a questão em 30 a 45 dias, você acabar, aliviar com os seus sintomas, isso é muito breve, gente, é muito rápido. Então, por isso que não se precipitem em relação à cirurgia, esse não é o caminho, tá bom? Então, aqui eu acho que não temos mais perguntas. Então, galera, obrigado pela participação mais uma vez. Eu vou continuar publicando os vídeos no canal, tem muitos assuntos ainda que a gente vai abordar. Eu peço que você lá no grupo no YouTube Coluna Funcional deixe sugestões de vídeos, de temas para a gente criar, para eu gravar esses vídeos. Deixe suas perguntas nesse grupo que eu vou responder lá também no Telegram, no grupo Coluna Funcional também. E fica ligado, porque o valor do livro com desconto é até amanhã às 8 horas da noite, depois não tem como segurar mais. Eu vou pleitear isso na plataforma lá de comercialização do livro. E em julho eu estou lançando essa plataforma também chamada Coluna Funcional. É algo inédito, algo que jamais foi visto no Brasil, esse recurso, e realmente vai ser uma estrutura bem acessível e bem próxima do paciente, tá? Esse é o nosso objetivo, manter essa proximidade e supervisionar esse ano todo esse paciente, tá bom? Então, aqui eu termino a live. Deixa eu ver aqui se ainda restou alguma... a Alessandra está perguntando como faz para comprar o livro. Alessandra, tem o link aí embaixo, na descrição desse vídeo, tem aí o link da compra do livro. Vai ali onde tem o meu nome, o nome do canal, Rafael Souza, começa a descrição do livro. Se tiver apagado por conta do retângulo do vídeo, clique em mais ali, você vai ver o link tanto da lista VIP quanto da compra do livro, tá? Então basta clicar lá que você consegue,
tá joia? Beleza, então, pessoal. Raul, grande abraço. A Raul esteve comigo hoje lá na clínica de manhã. Nós fizemos uma consultoria, um atendimento. O Raul está no caminho certo, está sendo acompanhado por uma fisioterapeuta também na cidade do Rio de Janeiro, a Monique. Nós já nos falamos hoje e o objetivo é esse, gente. Aliás, uma sugestão: se na sua cidade você conhece um profissional, um fisioterapeuta, que você sabe que é um cara dedicado, que quer buscar conhecimento, quer ajudar pacientes, promovam um canal, promovam esses conteúdos, peçam para eles entrarem em contato, porque esse curso, como eu falei, ele está sendo transformado para online, curso de formação em coluna completo, tá? E a gente consegue qualificar esse profissional na sua cidade para que ele trabalhe na mesma linha de raciocínio clínico que a gente vem trabalhando aí nesses últimos 4 anos, tá bom? Então, muito obrigado, agradeço a presença de vocês aqui nessa noite e fico à disposição, deixe seus comentários, dúvidas, que eu vou tentar responder a todas as questões, tá bom? Um grande beijo para todos e seguimos aí no trabalho sem parar. Boa noite.